Tópico 2. A visão bíblica do corpo. Número 1. Parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus capítulo 10, versículo 28 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem, inclui sua dimensão exterior. Lucas capítulo 24, versículo 39 e Atos capítulo 2, versículo 31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Gênesis capítulo 35, versículo 18 e Tiago capítulo 2, versículo 26. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Romanos capítulo 7, versículo 18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, a ideia de o corpo ser uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, deve ser rejeitada. Número 2. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Os corpos dos salvos são membros do corpo de Cristo. Por isso, não se deve praticar atos imorais. Romanos capítulo 6, versículos 13 e 19, capítulo 12, versículos 4 e 5, e 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 20. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando seu corpo templo e morada do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Número 3. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu nossa ressurreição. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Depois da morte há um estado intermediário onde a parte imaterial de nosso ser aguarda por sua ressurreição. Lucas capítulo 16, versículos 22 a 31. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a redenção e a glorificação do corpo. Romanos capítulo 8, versículo 30. Então, no arrebatamento da igreja, nossa parte imaterial ressuscitará em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 44 e 52 a 54. E os salvos que estiverem vivos terão seus corpos transformados conforme o corpo glorioso de Cristo.
Romanos capítulo 8, versículo 23 e Filipenses capítulo 3, versículo 21. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26.